Olá pessoal de Atalaia, meu nome é Roberto Belvaz, eu sou o escritor desse livro, Na Trilha das Américas, que provavelmente está sendo usado ou foi mencionado pelo professor Evandro Cristofolini. E assim, fiquei muito feliz em receber notícias das meninas aí da escola Arno Sievert. Primeiramente, quem me fez um contato no Facebook foi a Naeli e na sequência a Cirlei, né, que hoje são minhas amigas no Facebook. E conversando um pouco com a Cirlei, ela me falou de um trabalho que é feito em sala de aula com vocês, onde cada equipe, né, formada por 2 pessoas, teria que discursar, falar sobre uma cidade nos Estados Unidos. A equipe da Cirlei, que entrou em contato comigo, é a Cirlei e a Caliane, do 9º ano. Pois é, ela no contato via Facebook, conversando comigo, ela me explicou que gostaria de ter uma exposição rápida minha, através desse vídeo, onde eu poderia falar sobre as impressões que eu tive da cidade de Atlanta. Então, primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar colaborando aí com a educação desse pessoal, né? Mando aquele abração aí para toda a turma do Planalto, da cidade de vocês, ao professor Evandro. E vou tentar colocar um pouco daquilo que foi a minha visão enquanto eu fiz essa viagem de Fusca até os Estados Unidos em 1996. A maioria de vocês que estão escutando, acho que não eram nascidos nessa época. Só que é interessante passar essa visão de uma pessoa que fez a viagem. Poucas coisas devem ter efetivamente mudado na estrutura da cidade, né? Hoje deve estar um pouco mais evoluída, com algumas novidades tecnológicas, mas via de regra o que era Atlanta naquela época deve ser a Atlanta de hoje também. Então, a Cirlei me falou de um tempo aproximado de 20 minutos, eu vou tentar não falar muito, até porque eu estou atrasado para o meu serviço, né? Cirlei, estou fazendo essa gravação para você, ao chegar atrasado no meu serviço hoje, tá? Mas não se preocupe, eu estou muito contente em colaborar aí com vocês. Atlanta, primeiro eu vou falar um pouquinho dessa viagem, tá? Por que eu fiz essa viagem em 1996? Eu, na minha juventude, quando eu tinha a idade de vocês, eu fui atleta até os 24, 25 anos e sempre gostei muito do esporte. Como eu não pude ser um atleta olímpico, comecei muito tarde e tal, eu decidi fazer algo ligado aos Jogos Olímpicos. O que foi esse algo ligado aos Jogos Olímpicos? Uma viagem de aventura para ver de perto o centenário dos Jogos Olímpicos, 100 anos de Jogos Olímpicos, que foi justamente o que aconteceu no ano de 1996 na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Eu achei a ideia muito bacana, muito legal. Como eu gosto de viajar, que é outra curtição, outro grande prazer da minha vida, decidi fazer um projeto e ir daqui de Florianópolis, essa aqui é a minha cidade, Florianópolis, onde eu moro, bairro de Coqueiros, é na área continental de Florianópolis. Ali ao fundo é a ilha de Santa Catarina, o centro fica nessa direção aqui, né? Em torno de 4, 5 quilômetros. Então sair daqui de Florianópolis, ir aos Estados Unidos e voltar a bordo de um Fusquinha, que na época tinha 21 anos de idade. Pois é, o desafio foi feito, na época eu viajei, fiquei 5 meses morando dentro desse Fusquinha e passei por lugares fantásticos, mais de 16 países nas Américas, aqui América do Sul, América Central, até chegar aos Estados Unidos. Dali nos Estados Unidos eu entrei pelo lado leste, pela costa leste dos Estados Unidos, pelo lado do Atlântico, onde fica o Golfo do México, e fiz aqueles estados do sul dos Estados Unidos, que começa no Texas. Então eu cruzei a fronteira México-Estados Unidos, entrei no estado do Texas, fui até Houston, a capital do Texas, e dali comecei uma incursão pelas rodovias americanas do sul dos Estados Unidos. Passei pela Geórgia,
Atlanta, a capital da Geórgia. Antes de chegar na Geórgia, eu passei ali pela Louisiana, Mississippi, Alabama, né, são estados do sul, até chegar no estado da Geórgia, cuja capital é Atlanta, onde estavam sendo realizados os Jogos Olímpicos de 1996, os 100 anos, né? Então, ela me perguntou assim, ela me pediu, né, Shirley, me pediu para fazer uma exposição sobre a minha impressão sobre a cidade de Atlanta, né? Falar de Atlanta é falar dos Estados Unidos, por quê? Os Estados Unidos têm um conceito um pouco diferente do que nós temos aqui na criação de cidades. Então, é como a gente vê nos filmes, né? As cidades tem um downtown, um centro da cidade que é bem edificado, são prédios altos, né? Em Atlanta tinham prédios de 40, 60 andares, e à medida que sai do centro, ela fica mais planificada a cidade. São casas mesmo, né? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção nas cidades, nas grandes cidades dos Estados Unidos, tanto em Houston como em Atlanta, foram as duas maiores cidades que eu visitei. Uma coisa muito bacana lá é que realmente os Estados Unidos é o país dos carros, então as estradas são muito boas. Lá é muito fácil andar nas estradas, elas são seguras, são bem pavimentadas. O equivalente às nossas BRs aqui, que são as USs norte-americanas, são fantásticas, estradas de 2, 3 pistas, você vê um caminhão levando uma casa em cima, às vezes transportando a casa de uma cidade para outra, né? Sem problema nenhum, porque as cidades são realmente muito largas, muito seguras, muitos carros circulando. Quando eu cheguei em Atlanta, isso foi uma impressão bem nítida que eu tive, assim, da estrutura rodoviária da cidade, que é boa, muito boa, né? Estradas que chegam com 8 pistas, né? E todas cheias de carro, e vão afunilando conforme você vai chegando e tal, mas na entrada da cidade você ainda tem 5, 6 pistas. Atlanta é uma cidade que na época, né, tinha entre 3 milhões e meio e 4 milhões de habitantes, então é uma grande cidade, uma metrópole. E o que eu pude verificar andando lá, naquele período ali que eu fiquei de 40 a 45 dias na cidade, foi realmente o conceito da cidade. Ela é uma cidade industrial, mas assim, não totalmente industrial, ela tem grandes indústrias. Para quem não sabe, Atlanta, a sede da Coca-Cola fica em Atlanta. A Coca-Cola é originária de Atlanta. Então, lá, na época dos Jogos Olímpicos, a Coca-Cola foi uma grande patrocinadora dos Jogos Olímpicos. Foi montada uma praça especial, que era a Praça da Coca-Cola. Eu estive lá, tinha um museu da Coca-Cola. Então, realmente, a Coca-Cola foi um grande patrocinador do centenário dos Jogos Olímpicos em Atlanta. E é uma grande empresa da cidade e do estado. Mas quais são as características da cidade? Hoje ela é uma cidade industrial, mas a Geórgia em si é um estado agrícola em sua concepção original. Para quem já estudou, já viu em filmes a guerra do norte contra o sul nos Estados Unidos, o sul era realmente aquela região ali, Geórgia, Alabama, Mississippi, Texas. Como eles eram estados agrícolas, eles foram os últimos a abandonar o quê? A escravatura. Então eles não queriam libertar os escravos, que era a mão de obra que eles usavam na agricultura. E aí houve a guerra, o norte era mais industrializado, saiu à frente na libertação dos escravos e acabou gerando a guerra que deu lá nos Estados Unidos, ajudou a emancipar os Estados Unidos e a criar toda uma estrutura de industrialização do país. A partir daí você vê o que você enxerga hoje, nos dias de hoje. Por exemplo, Atlanta é uma cidade que tem uma grande população negra. Isso eu pude verificar, principalmente na periferia da cidade. Porém, essa população negra que chega a 85% da população de Atlanta, imagine, em 3 milhões e meio de habitantes na época, provavelmente de 2.800 a 3 milhões eram negros. E 500 mil a 700 mil eram os brancos. Lá uma coisa muito contrastante foi ver que a riqueza da cidade, cerca de 90%, talvez um exagero, 85% da riqueza da cidade e do estado da Geórgia está concentrado na mão daqueles 10, 15% de brancos, quando os outros 80, 85% de negros ficam apenas com 15 a 20% da riqueza. Então há também
disparidade social, econômica, né? Onde você vê que realmente a pobreza da periferia é, na sua grande maioria, de negros, afrodescendentes, né? Norte-americanos afrodescendentes. Então isso eu pude verificar. E naquela época, isso já faz 20 anos, né? Ainda existia um certo racismo muito forte lá na cidade. Existiam escolas só para negros, escolas só para brancos. Então, apesar de não ter aquela coisa declarada, o racismo era um pouco velado, assim, no sentido de, aqui é bairro só para negro, ali é bairro só para branco, escola só para branco, escola só para negro. Então, essas coisas me surpreendeu muito na época, porque eu não pensei que fosse encontrar isso num país como os Estados Unidos, já na virada do século, né, entrando no século XXI, e encontrei. Né, mas fazer o quê? Eu creio que já muita coisa já modificou, já andou, né? Hoje os Estados Unidos tem um presidente negro. As coisas aos poucos vão se adequando a uma nova visão mundial, né? De igualdade, de uma sociedade mais igualitária, né? Sobre outras questões vistas em Atlanta, por exemplo, a curiosidade de Atlanta, uma época que eu estava andando lá, tal, eu precisei ir num local, era na rua Pitt Street, ou seja, street de rua, Pitt de pêssego, rua do pêssego, rua do pessegueiro, a Pitt Street, número 600 e pouco. Aí eu fui procurar, achei a rua, achei o número e não era o que eu queria. Dei mais uma volta, daqui a pouco cruzei com outra rua, Pitt Street. Aí comecei a achar várias ruas Pitt Street. Aí quando eu fui procurar num setor de informações, descobri que em Atlanta tem 84 ruas Pitt Street. Pitt Street, árvore do pessegueiro, rua da árvore do pessegueiro. Então, aí eu disse, mas que coisa louca, né? 80 e poucas ruas com o mesmo nome. Mas por que isso? Porque Atlanta é a capital do pêssego nos Estados Unidos. Eles têm é uma grande produtora de pêssegos. E a cidade lá atrás, na época que ela era uma cidade caracteristicamente agrícola, ela produzia pêssego. Então aí isso é uma curiosidade de Atlanta, né, que eu achei muito legal, e depois andando por lá realmente eu constatei que a cada 3 ruas, uma era a rua do pessegueiro, né? Outras coisas que eu pude verificar em Atlanta, né, durante a época ali dos jogos, foi a organização. Realmente o norte-americano, ele é muito organizado. Quando ele se propõe a fazer algo, ele vai e faz segue a cartilha, né? Faz a lição de casa. Então a cidade estava muito limpa, tudo muito organizado, tudo realmente feito para recepcionar os turistas. Houve na época um incidente que eu estava lá, que eu pude presenciar, que foi a explosão de uma bomba no Centennial Park, que era o Parque do Centenário. Estava ocorrendo um show, eu estava escutando os músicos tocarem, 1h da manhã, saí para fazer um lanche, explodiu aquela bomba lá, matou uma pessoa. Foi um evento isolado, mas logo em seguida a polícia, helicóptero, bombeiro, todo mundo apareceu. Foi realmente um auê na cidade, mostrando que a organização deles para contenção desse tipo de evento estava boa. Eles não conseguiram evitar porque realmente é muito difícil evitar um evento como esse, mas deram todo o suporte às pessoas e graças teve só uma morte, né? Foi um fato que eu presenciei de perto, estava lá e vi. Outra curiosidade de Atlanta são os seus bares noturnos, que eram muito movimentados. Eu pude passar em frente, né, o Hard Rock Café na época, que era uma casa super assim, conhecida, né, de shows, de artistas que frequentavam e tal. Na parede externa tinha a mão dos artistas esculpidas em blocos de concreto, então você podia comparar a sua mão com a mão do ator de Hollywood tal, ou do jogador de beisebol tal, né, de basquete. Então isso era uma coisa muito bacana. A cidade como um todo, ela é uma megalópole, como eu falei, ela tem prédios enormes, ela é uma cidade que não tem uma característica turística muito forte nela, mas na periferia existem outras cidades menores que têm uma característica mais ligada ao turismo, né? E algumas cidades são cidades, como é que eu vou dizer, cidades satélites, vizinhas a Atlanta, que têm características específicas como cidade universitária. Então eu fui a uma cidade onde eram realizados jogos de futebol, né? E lá nessa cidade você
eu pude constatar a presença de muitos universitários. Então, Atlanta é realmente um polo de desenvolvimento naquela região dos Estados Unidos, ali no estado da Geórgia, né? Porque ela concentra não só nela, mas também nas cidades vizinhas, uma série de valores, como acabei de falar, a cidade universitária, havia uma outra cidade que era tipicamente industrial. Eu andando por lá eu pude verificar assim, o bom de você estar num evento com uma certa calma, ficar 30, 40, 50 dias, que você pode fazer viagens ao redor ali, né? Então isso foi muito legal. Grandes impressões sobre os Estados Unidos, sobre Atlanta, elas foram mais fortes nesse contexto do carro, andar de veículo. Eu era o único com um Fusca em Atlanta, não existe Fusca lá naquela região. E isso chamava muita atenção. Por outro lado, limousine passava por mim a toda hora, várias limousines, né? Só que o meu Fusca chamava mais atenção que as limousines, porque limousine é uma coisa assim normal, e Fusca não. Teve até gente querendo comprar o Fusca, né? O colecionador queria comprar o Fusca, eu disse, eu não posso vender, senão eu não vou voltar para o meu país. Então essas histórias são histórias muito interessantes. Se vocês puderem ler o livro aí na escola, de repente, esse livro ele não existe mais a tiragem específica dele. Hoje, para comprar só em lojas de sebo, pela internet, né? A estante virtual tem lá, você bota lá na Trilha das Américas e você vai encontrar o livro em sebo, custa barato. Eu, na época, fiz 5.000 exemplares, eles foram todos vendidos e eu não pude reeditá-lo. Mas é um livro que, pelo feedback que eu tive de alunos de várias escolas, ele foi muito bem aceito. A leitura light, tranquila, né? Eu tive a oportunidade de encontrar o Pelé na época, né? Que me autografou uma bola, que depois foi roubada no México. E depois eu fiz uma outra viagem para a Copa do Mundo da França em 98, numa Kombi, que é outra história. E nessa viagem eu pude pegar novamente outra bola do Pelé, que ele me autografou, essa eu tenho aqui comigo. Então, sobre a questão específica das impressões que eu tive sobre Atlanta e Estados Unidos, basicamente são essas aí. O país é um país organizado, as pessoas são organizadas quando se propõem a fazer algo, como um evento, como foi o evento dos Jogos Olímpicos de Atlanta. A cultura deles é uma cultura de ponta no sentido de tecnologia, eles realmente gostam de usar as tecnologias, incentivam isso. A questão da culinária deles não é muito boa, sabe? A nossa culinária, que a nossa comida é melhor, eu me sinto mais à vontade com a nossa comida, que o sabor é muito melhor. A outra coisa que chamou a atenção, haviam muitos brasileiros em Atlanta, morando lá. A maioria do estado de Minas Gerais, incrível, né? A cidade de Governador Valadares exporta muitos brasileiros para os Estados Unidos. E uma boa parte vai para Atlanta. Tinha um pessoal de Goiânia, uma turma muito bacana que eu fiz amizade com eles e eles gostam de receber os brasileiros. E nesse receptivo, eles acabaram me ajudando, porque eu tinha muito pouco dinheiro, então eles tinha uma turma que trabalhava numa pizzaria, eu sempre dava um jeitinho de chegar lá no final de tarde, eles me arrumavam uma pizza cortesia e tal. Foram muito legais esses brasileiros que eu encontrei lá. Foi outra coisa que me chamou a atenção, a grande quantidade de brasileiros trabalhando em empregos, subempregos, tentando ganhar vida por lá, né? Hoje talvez não esteja tão fácil assim, talvez eles estejam voltando para o Brasil, mas isso me chamou a atenção. Muitos brasileiros que escolhem Atlanta para tentar ganhar a vida, sair do país e fazer a sua história fora daqui. De resto, eu acho que eu parabenizo vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo em estudar cidades não só do Brasil, mas do mundo, né? Hoje o mundo está muito pequeno, está unificado através da internet, das mídias digitais. Continuem fazendo isso, o mundo realmente é muito pequeno, a gente tem que saber de tudo um pouco. Um abração aí para vocês, para o professor Cristofolini, um beijo para as meninas, né? Principalmente para a Cirlei e para a Caliane, porque esse vídeo é para elas, que vão apresentar aí na sala de aula. E eu espero, quem sabe numa oportunidade, até poder ir aí na cidade de vocês, que fica aqui perto, no Planalto Serrano, né? Bater um papo aí com os alunos em sala de aula. Ok? Tudo de bom
um ótimo feriado, né? Vocês vão estar vendo o vídeo depois do feriado, né? Uma ótima semana e qualquer coisa tem a internet, a gente fica em contato, ok? Um abração, tchau!